E nesse vídeo eu vou começar diferente. Procurando. Tá vendo aí, ó? Tô procurando. Tô igual um detetive. Procurando um rival do Flamengo no Rio de Janeiro. Não tem mais rival. O Flamengo tá muito acima dos demais clubes grandes aqui do futebol carioca. Se a gente for parar e analisar os últimos duelos, os últimos 30 duelos entre Flamengo e Vasco, é um amasso. É uma coisa impressionante. Flamengo e Botafogo recentemente, em 10 dias, o Flamengo venceu 2 vezes. O Fluminense fez um jogo extremamente duro, empatou em 0-0, mesmo conseguindo segurar o Flamengo jogando muito mal, e o Flamengo foi quem quase fez o gol. Eu hoje, no futebol carioca, dia 16 de fevereiro, não vejo um rival do Flamengo à altura do clube rubro-negro. E quando eu falo a altura, é em relação a desempenho dentro de campo. E também elenco, obviamente. O elenco do Flamengo, além de ser muito bom, está sendo muito bem treinado pelo técnico Felipe Luiz. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também que Felipe Luiz ficou sabendo da escalação do Vasco no dia anterior e armou a equipe e a estratégia deu certinha na visão do treinador. Vamos falar também sobre Gerson, porque a postura do pai, empresário do jogador, o seu Marcão, fez o Flamengo emitir um comunicado oficial. Nesse domingo a gente vai trazer esse comunicado aqui para vocês. Tem a atualização do Lohan, que foi vendido pelo Flamengo ao CSKA. Tem também Michael, muita gente me questionando aí sobre Michael. E a prioridade máxima no Flamengo, qual é nesse momento? Vou trazer para vocês. É sobre renovação de contrato, envolve um jogador titular absoluto do time do técnico Felipe Luiz. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Sigo procurando as informações. Vou começar com essa de bastidor aí. Vamos lá. Nós aqui do canal Vini Casagrande trouxemos a escalação do Vasco no dia anterior. E hoje, nesse domingo de folga do elenco, uma pessoa do Flamengo me procurou e falou assim: poxa, Vini, você é um cara que muitas vezes já entregou a escalação do Flamengo, óbvio, a gente entende que é seu trabalho, mas você já entregou muitas vezes a escalação do Flamengo horas antes, dia anterior do jogo, inclusive, e hoje aconteceu o contrário. A gente pode dizer para você que o Felipe Luiz, ele se baseou na sua escalação, que você publicou aí no dia anterior, mostrando que o Paulo Henrique não seria titular, mostrando que o Jair estava fora, mostrando que o Lucas Freitas seria o titular, não o Maurício Lemos. Então o Felipe Luiz, ele se baseou na sua escalação para armar a estratégia do Flamengo e a estratégia deu certo. Então, trazendo essa curiosidade para vocês, porque eu fiquei sabendo disso. Eu confesso também que eu não sabia que o Felipe Luiz tinha feito isso, essa pessoa do Flamengo que acabou mencionando, me contando esse bastidor aí. Então o Felipe Luiz, obviamente, estudou bastante em cima daquilo que a gente trouxe de informação no Vasco e deu certo, deu muito certo, porque foi um amasso do Flamengo, sobretudo no primeiro tempo. Gente, foi uma aula de futebol, de verdade. O que o Flamengo fez com o Vasco da Gama foi, assim, absurdo, e o Vasco precisa agradecer por ter tomado apenas 2-0, porque o placar poderia ter sido mais elástico, sem sombra de dúvidas. Para não dizer que o Vasco em nenhum momento esteve melhor em campo, ali, entre os 20 minutos do segundo tempo, o Vasco fez um jogo duro, acordou, disputou com o Flamengo, como tem que ser, como é um time grande o Vasco da Gama. Embora os elencos sejam bem diferentes, o Flamengo está muito acima, mas não dá para o Vasco jogar da maneira covarde que jogou no primeiro tempo. No segundo tempo tentou bater de frente, mas foi em vão. E eu tenho até algumas opiniões sobre o Vasco da Gama, não sei até que ponto o custo-benefício do Coutinho e do Paê valem a pena ao Vasco, porque são jogadores extremamente caros e não rendem nada dentro de campo, nada mesmo, você não vê eles fazendo nada de diferente, muito pelo contrário, jogadores hoje comuns no Vasco da Gama. E do outro lado a gente tem um Flamengo que tem um elenco absurdo o elenco do Flamengo. Michael saiu lesionado, entrou o Cebolinha, que fez um golaço, o segundo gol do Flamengo. É absurdo. O Flamengo entrou ontem, teoricamente, com a zaga titular. Léo Ortiz no banco de reservas. Léo Ortiz depois entra. Danilo jogando muita bola. Parece que está há anos no Flamengo. É por isso que eu falo que hoje o Flamengo, com o elenco que tem e com o treinador que tem, que está fazendo um grande trabalho, o Flamengo está muito acima dos rivais no futebol carioca. Não tem rival do Flamengo no futebol carioca. O rival do Flamengo no futebol brasileiro é o Palmeiras. É o Palmeiras, gente. E não é um absurdo dizer isso, não é prepotência,
não é marra, não, é a verdade. É a verdade. Eu acho que o Flamengo ele se preocupa muito mais com o Palmeiras hoje do que propriamente com os clubes do futebol carioca. Talvez o Botafogo melhore para o segundo semestre, mas hoje o Botafogo nem treinador tem. Tem um auxiliar, o Caçapa. Ah, mas ele fez um bom trabalho quando ele substituiu o Luiz Castro. Beleza, ele pegou um trabalho pronto. Ele só manteve o trabalho do Luiz Castro. Agora, o elenco é totalmente diferente. Ele vai ter que fazer o trabalho dele. Ele vai ter que fazer o time jogar. No futebol carioca, eu repito, não tem rival para o Flamengo. Inclusive, o Flamengo chegou ontem ao seu 8º clássico no Campeonato Carioca sem sofrer gol. Flamengo e Vasco 0x0, Flamengo e Botafogo 1x0 Flamengo, Flamengo e Fluminense 2x0, Flamengo e Fluminense 2x0 novamente, Fla-Flu 0x0, Fla-Flu 0x0, Flamengo e Botafogo 1x0, Flamengo e Vasco agora 2x0. E os números de Flamengo e Vasco nos últimos 30 duelos entre as equipes são absurdos. 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e apenas 2 vitórias do Vasco. E essas 2 vitórias do Vasco em Campeonato Carioca. 50 gols marcados do Flamengo, 23 gols marcados do Vasco. A discrepância é absurda, gente. E para emendar as curiosidades e números, os números de Felipe Luiz à frente do Flamengo: 15 vitórias, 6 empates, 1 derrota apenas, que foi para o Fluminense, Campeonato Brasileiro. 22 jogos, 2 títulos. Até o momento ele tem mais título do que derrota. 38 gols feitos, apenas 12 gols tomados, 77% de aproveitamento em 14 partidas sem ser vazado. São números absurdos. É um grande trabalho que o Felipe Luiz vem fazendo. Eu não estou aqui querendo dizer que ele é o futuro técnico da seleção, o que eu acho que um dia pode acontecer, se ele quiser, porque eu acho que ele tem potencial para assumir grandes clubes da Europa. Não estou dizendo que ele vai ganhar tudo à frente do Flamengo. O que eu quero dizer é o seguinte: hoje, para ganhar do Flamengo é muito difícil. Mas é muito difícil mesmo. Vamos pegar o jogo contra o Fluminense, que o Flamengo jogou muito mal. E mesmo assim, foi o Flamengo que quase venceu o jogo. Ganhar do Flamengo hoje vai ser uma tarefa extremamente difícil para qualquer equipe do futebol brasileiro. Inclusive, o Flamengo hoje joga o melhor futebol no cenário brasileiro. Tem o Corinthians, que eu vejo os jogos, está indo muito bem, mas o Flamengo hoje é o melhor preparado, sem sombra de dúvidas. Agora, eu sou um cara que eu concordo com o Felipe Luiz em várias coisas. Eu não lembro de ter discordado dele em nada, assim, em entrevista coletiva, mas ontem na entrevista coletiva ele criticou a postura do Wesley, quando o Wesley trocou passe com o Matheus Gonçalves e deu uma letra ali na bola e tal, e os jogadores do Vasco não gostaram, o Coutinho foi para cima do Wesley, o Verratti foi para cima do Wesley, eles achando falta de respeito. Eu vou ser bem sincero, não achei falta de respeito em nada. Em nada, uma jogada normal, troca de passes, triangulação, ele deu de letra. Ele já fez isso, o Flamengo perdendo várias vezes, inclusive, várias vezes. Eu não lembro qual foi o jogo, mas teve uma vez que ele fez isso, o Flamengo perdendo, eu xinguei pra caramba. Eu não achei falta de respeito, muito pelo contrário. Isso é futebol, gente. O futebol é isso. Recentemente, não, acho que foi ano passado, o Soteldo subiu em cima da bola no jogo contra o Vasco. Eu tive esse mesmo discurso. Nada demais o que o Soteldo fez. Pelo contrário, isso faz parte do jogo, a estratégia, é você tirar o adversário do sério. E o Wesley tirou os adversários do sério. Ah, quase teve confusão, beleza, não sei o que, mas alguém poderia ter sido expulso. É você também ter força mental, isso faz parte do jogo. O Wesley não fez nada demais. Ele não tentou dar lambreta, nada demais. Ele deu um passe de letra, gente, porque era mais rápido para ele. Não foi nem em tom de deboche, na minha visão. Se fosse o Neymar, tava todo mundo, ó, batendo palma. Isso é futebol arte. Ah, a gente tem que resgatar. Antigamente era assim. Aí é o Wesley e todo mundo vai criticar. Nessa eu discordo do técnico Felipe Luiz. Ele criticou a postura do Wesley, mas eu acho que o Wesley não fez nada demais. Nada demais. Nada. Nessa eu tô com o Wesley aí. Wesley, você não fez nada. Por mim pode fazer de novo em outros jogos, óbvio. Desde que seja pra frente. Quando eu digo trocar passes, jamais em tom de deboche, querendo ironizar o adversário, porque eu não acho que o Wesley quis fazer isso, de verdade. Sobre o Lohan, galera, o Lohan foi autorizado pelo Flamengo para viajar. O meio atacante vai finalizar a bateria de exames pelo CSKA lá na Turquia, país que o clube russo está fazendo a pré-temporada de inverno. E ele está, repito, sendo vendido por 8 milhões de euros, por 80%.
valor pago em 2 parcelas, uma à vista e a outra no meio de 2025. Michael, ainda não tem como a gente dizer aqui se o Michael tem lesão grave, tem lesão leve, até porque ele só vai fazer os exames amanhã, segunda-feira, dia 17 de fevereiro, hoje é folga para o elenco, mas a maneira como ele saiu, óbvio que preocupa muito. E lembrando que é um jogador que teve uma grave lesão muscular na temporada passada, assim que retornou ao Flamengo. E, se eu não me engano, foi até na mesma parte dessa coxa esquerda, na parte posterior da coxa esquerda. Fica aqui a nossa torcida para que não seja nada grave e que o Robozinho, nem acho que ele fez uma grande partida ontem não, tá? Pelo contrário, eu acho que ele não estava bem não. Até demorou para ser substituído, só foi substituído depois que teve a lesão. Mas quando ele saiu, o Cebolinha entrou e fez um golaço. Esse é o elenco do Flamengo. Sai um cara muito bom, que é o Michael, e entra outro que é muito bom também, que é o Everton Cebolinha. Vamos falar agora do Gerson, galera, porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial, mas vamos contextualizar. Lembrando que os parceiros, os amigos Júlio Miguel Neto e Paparazzo Rubro-Negro, nos últimos dias estavam dizendo que tinha proposta do Zenit. Hoje, o GE publicou que o Flamengo recebeu uma proposta do Zenit de 18 milhões de euros, bem longe dos valores de 35 milhões de euros que haviam mencionado. Independentemente do valor, eu acho que o Flamengo não tem que vender nem por 18 milhões de euros, nem por 35 milhões de euros. 18 milhões de euros hoje dá, sei lá, 105 milhões de reais. Micharia, né? Pelo amor de Deus, é óbvio que o Flamengo nem ia vender o Gerson por esse valor, caso chegasse essa proposta. No Flamengo, o que me relata é o seguinte: Veneiro, essa proposta, quem fala que tem, são os representantes do atleta. O papel timbrado ainda não chegou aqui à nossa mesa. Beleza, fiquei na minha, e aí... cerca de 1 hora depois, o Flamengo emitiu um comunicado oficial. O Clube de Regatas do Flamengo reitera que nenhum jogador considerado imprescindível para o clube será negociado nessa janela, conforme já destacado pelo diretor José Boto. O Flamengo recebe sondagens por seus atletas constantemente, mas esta decisão permanecerá inalterada. E aí, muita gente vai me questionar, por que o Flamengo emitiu esse comunicado após notícias sobre o Gerson e não emitiu após notícias sobre o Wesley, por exemplo, que também recebeu várias propostas? Vamos lá. É óbvio que o Flamengo está dando uma resposta ao pai do jogador, seu Marcão, que é ele quem está fazendo uma algazarra danada na imprensa, dizendo que o Gerson precisa ter uma valorização salarial, e de fato ninguém discorda disso, ele precisa ter. Mas a forma como o seu Marcão fez não agradou nem um pouco a diretoria do Flamengo. E a informação que eu tenho é o seguinte: não, nós não vamos renovar agora. Sabe por quê, Vinícius? Se renovar agora, vai abrir um precedente para todo mundo chegar na imprensa, ficar gritando na imprensa, dizendo que precisa de uma valorização salarial, e a gente vai ter que dar. Não é assim. Isso a pessoa me falando. O Gerson tem contrato até dezembro de 2027, uma multa rescisória para o exterior altíssima. Nós não temos nenhuma pressa em resolver essa situação. Nenhuma pressa. Essa pessoa ainda me disse: o seu Marcão fez tudo errado. Tudo errado. Se ele tivesse ligado pra gente, conversado com a gente, poderia facilitar muita coisa. É óbvio que a gente entende que o Gerson está jogando muita bola, que em determinado momento o funcionário, aí no caso o jogador, ele quer ter uma valorização salarial, mas da forma como foi feita, não vai acontecer. Isso a pessoa me falando, não sou eu que estou dizendo. Ou o Marcão se cala, ou não vai ter renovação de contrato. Não adianta gritar, espernear. Isso a pessoa me falando. E eu estou trazendo essa informação para vocês, que nesse momento o Flamengo não vai renovar com o Gerson, porque o Marcão agiu de maneira extremamente errada na visão da diretoria do Flamengo. E aí, eles falaram assim, essa pessoa me falou o seguinte: Vini, a nossa prioridade hoje é renovar o Pulgar. Essa é a nossa prioridade. Ele tem contrato até dezembro, jogador considerado titular, que o Felipe Luiz é apaixonado, que o Felipe Luiz trata como imprescindível para a equipe, que o Flamengo não pode perder. O Felipe Luiz vive elogiando, dizendo que é jogador de Barcelona e tal. A nossa prioridade é essa. Não é renovar o Gerson, que tem contrato até dezembro de 2027. Não é renovar o Arrascaeta, que tem contrato até dezembro de 2026. É renovar o Pulgar, que daqui a alguns meses pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Estamos falando de um jogador extremamente valorizado. Eu acho que a diretoria está certa, né, nessa visão. Está extremamente certa. E lembrando,
O Flamengo alega que proposta oficial, papel timbrado, não chegou nada até o momento e mesmo que chegue, o Flamengo não vai vender nessa janela de transferência. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem acompanhando o canal Alvinegro Casagrande. Beijo para vocês e eu sigo procurando um rival do Flamengo no futebol carioca. Valeu, galera! Fui!